Você realmente acredita que o homem mais forte é aquele que reage primeiro? Que quem grita mais alto é quem tem razão? Então me diga, por que os verdadeiros líderes falam tão pouco, e mesmo assim, comandam tudo ao seu redor? A verdade é dura. Quanto mais você reage, menos controle tem. Enquanto a maioria passa a vida tentando controlar os outros, o verdadeiro poder está em controlar a si mesmo. Hoje, vou mostrar como manter a calma absoluta, mesmo quando o mundo parece querer te empurrar para o caos. A maioria das pessoas acredita que manter a calma é uma questão de sorte ou de personalidade. Dizem, fulano nasceu calmo, eu não tenho esse dom. Mas calma não é dom, é decisão, é prática, é disciplina. Você não nasce com ela, você a constrói, tijolo por tijolo, momento a momento, até que ela se torne parte de quem você é. Sabe por que a maioria perde o controle? Porque nunca treinou a mente para suportar a pressão. Elas acham que a paz vem do silêncio externo, quando na verdade, a verdadeira calma aparece no meio do conflito. Ela se revela quando o mundo grita e você escolhe não gritar de volta. Quando tudo tenta te desestabilizar e você permanece firme, com a mente ancorada. Isso não significa ficar calado para sempre. Significa saber quando vale a pena falar e, mais ainda, como falar. Significa ser senhor da sua energia, não escravo dos seus impulsos. Quantas vezes você entrou numa discussão já preparado para atacar, se defender ou provar seu ponto? E no fim, saiu exausto, arrependido, com a sensação de que perdeu algo, mesmo quando venceu? Agora pense numa outra situação. Você está numa reunião de trabalho. As vozes se exaltam, os argumentos viram acusações. Todos esperam uma resposta sua. Você respira, observa. Em vez de se apressar, ouve. Em vez de elevar o tom, fala mais devagar. Em vez de atacar, conduz. Nesse momento, a sala muda, porque sua calma quebra o ciclo do caos. Sua presença se impõe, sem precisar provar nada. Isso não é teoria. Eu vi isso acontecer mais de uma vez, inclusive comigo. Em 1929, durante uma conversa com um grande empresário da época, fui confrontado de forma ríspida e desnecessária. A sala estava cheia. Era um momento delicado. Eu sabia que se reagisse com o ego, perderia o respeito e talvez um aliado. Então escolhi o silêncio por alguns segundos. Respirei fundo e com voz firme apenas respondi: entendo seu ponto. Só isso. O homem se desarmou. A tensão evaporou. E acredite, saí daquela sala com mais autoridade do que se tivesse vencido um debate. As pessoas acham que precisam ser rápidas nas respostas, que precisam provar que não levam desaforo. Mas o homem que domina sua resposta não precisa se justificar a cada momento. Ele deixa que sua postura fale por ele. Você já reparou como, em momentos de tensão, os olhos se voltam não para quem grita, mas para quem permanece calmo e atento? As pessoas sentem segurança na presença de alguém que não se abala. Elas buscam nessa pessoa a direção. E isso é liderança. Sua calma, quando é real, faz você tomar melhores decisões, economizar energia e ganhar respeito, sem forçar respeito. Porque as pessoas não confiam em quem explode. Elas temem, talvez, mas não confiam. E sem confiança, não há liderança, não há influência, só ruído. Você precisa entender algo. Seu sistema nervoso pode ser treinado. Assim como os músculos crescem sob pressão, sua compostura também cresce quando você escolhe resistir ao impulso de reagir. É um treinamento, mas a maioria não quer treinar. Quer justificar. Eu sou assim mesmo, explosivo. Não. Você está assim agora. E pode mudar. Comece observando. Quem são as pessoas que tiram você do sério? Que palavras te provocam? Que atitudes disparam sua raiva? Repare. Anote. Reflita. Depois disso, planeje. Ensaiar não é covardia, é sabedoria. Antecipe como quer reagir na próxima vez. Respiração lenta, postura ereta, tom calmo, palavras medidas. Imagine entrar numa sala e ouvir uma provocação direta. Todos esperam seu ataque. Mas você apenas sorri, silenciosamente. Não porque se sentiu inferior, mas porque está acima disso.
Você não se rebaixa para vencer. Você se eleva para liderar. E é nesse momento que sua verdadeira força aparece. Você já viu alguém assim? Que parece imperturbável mesmo em meio ao caos? Esse homem treinou. Treinou para não se abalar com o que é pequeno, para não perder tempo com o que não acrescenta. Você pode ser esse homem. E sei o que talvez esteja pensando. E se me desrespeitarem? E se acharem que sou fraco por não reagir? A resposta é simples. Quem confunde calma com fraqueza, nunca conheceu o verdadeiro poder. Não é o barulho que impõe respeito, é a presença. E presença se constrói no silêncio. A partir de hoje, desafie-se. Durante 7 dias, pratique responder em vez de reagir. Escolha o momento de falar. Respire antes de dar sua opinião. Observe mais do que rebate. E veja como, aos poucos, sua energia muda. Você vai perceber que o poder que buscava fora, em discussões, gritos e confrontos, sempre esteve dentro de você. Só precisava ser acessado pela disciplina. Você não veio ao mundo para reagir a tudo. Veio para conduzir. E só quem conduz a si mesmo é capaz de conduzir os outros. Seu legado começa na sua calma. E ao contrário do que lhe disseram, ela pode ser treinada. Hoje mesmo. Neste instante. Aqui. Existe um erro silencioso que a maioria comete diariamente sem perceber. Deixar que o humor alheio controle seu estado interior. Você acorda bem, cheio de planos, mas surge alguém com palavras duras, com desprezo, ou com aquele tom provocativo. E pronto. Sua energia que era sua, desaparece. Você entregou. Entregou sua paz, sua clareza, sua força, a alguém que talvez nem saiba o que faz. Ou pior, que sabe exatamente o que está fazendo. Você precisa compreender algo fundamental. A urgência dos outros não é sua responsabilidade. A irritação deles não é sua missão. A agitação ao seu redor não é motivo suficiente para perder sua estabilidade. Mas para isso, é preciso um novo tipo de treino. Não físico, mas de energia emocional. Você deve dominar o que entra e o que fica dentro de você. Já reparou como certos lugares parecem sugar sua energia? Como algumas pessoas entram em um ambiente e contaminam tudo com tensão, ansiedade, barulho, e outras, ao contrário, acalmam só pela presença? Essa diferença não é mística, é controle de energia. É o que você carrega dentro, mesmo sem falar uma palavra. A maioria reage como um espelho. Se o outro grita, grita. Se pressiona, cede. Se é atacada, revida. Mas o homem que treina para manter sua energia íntegra, ele não reage, ele define. Entra numa sala e muda o clima, sem levantar a voz. Ele é o centro, não o satélite. Certa vez fui convidado para uma reunião com investidores influentes. Um dos homens era conhecido por ser sarcástico, agressivo, sempre tentando desestabilizar para dominar a conversa. Quando ele me confrontou, não com argumentos, mas com ironias e desprezo, senti o calor subir. A vontade de responder na mesma moeda foi grande, mas fiquei imóvel. Nem mexi os ombros. Esperei. E quando falei, foi com uma frase curta, pausada, em tom quase monótono. Ele não respondeu. A sala, antes ansiosa, ficou silenciosa. Venci não pela força, mas por não perder minha energia. Quantas vezes na vida você sentiu que estava certo, mas perdeu a oportunidade por não saber controlar a própria emoção? E o que ganhou? Nada além de desgaste e arrependimento. Por isso, aprender a proteger sua energia é mais que autocontrole. É uma estratégia a longo prazo. Não pode mais entrar em um ambiente se moldando a energia dos outros. Você não é uma folha ao vento. É uma rocha no meio da correnteza. E sim, isso exige esforço. Não é natural. O natural é reagir. Mas a excelência nunca está no natural. Está no treinado, no intencional. Se quer manter sua paz em qualquer situação, comece observando suas respostas automáticas. Que tom te desequilibra? Que comportamento te tira do eixo? Críticas? Interrupções? Indiferença? Observe. E mais do que isso, prepare-se. Visualize essas situações. Treine sua postura.
O tom da voz. O silêncio. Imagine voltar para casa após um dia intenso. Alguém da família, estressado, solta um comentário seco ou te acusa injustamente. O que faz? Reage e transforma a casa em campo de batalha? Ou respira, escuta e responde com serenidade? Não para ser passivo, mas consciente. As pessoas testam nossos limites, muitas vezes sem perceber. E o erro é pensar que, se não reagirmos com força, estamos sendo derrotados. Mas eu digo, não há força maior que aquela que sabe que pode destruir, mas escolhe construir. Que pode confrontar, mas escolhe conduzir. Que pode explodir, mas escolhe acalmar. Pense em Abraham Lincoln. Durante seu mandato foi ridicularizado, insultado, subestimado, inclusive por membros do próprio governo. Mas não era sua força verbal que inspirava, era sua serenidade. Seu poder vinha do controle sobre si mesmo. Usava o silêncio como espada e a calma como escudo. O resultado? Tornou-se não só presidente, mas símbolo. Não por gritar, mas por conduzir. Agora olhe para a sua vida. Quantas oportunidades, relacionamentos ou até sua saúde você perdeu por reações impulsivas? Cada explosão emocional cobra um preço alto. Respeito perdido. Energia drenada. Reputação manchada. Muitas vezes, você paga por semanas algo que durou segundos. Mas há uma saída. Você pode decidir, a partir de agora, que sua energia não será mais dominada por fatores externos. Pode escolher ser o centro, não o satélite. Para isso, proponho um desafio. Nos próximos 3 dias, ao acordar, reserve 5 minutos em silêncio absoluto. Respire fundo. Estabeleça a energia que deseja carregar no dia. Visualize situações difíceis. Decida claramente como vai se comportar. Você verá que quando o caos chegar, e ele virá, estará pronto. Não porque o mundo ficou calmo, mas porque você ficou forte. O poder não está em controlar os outros, mas em não permitir que eles controlem você. Esse é o verdadeiro domínio. Não sobre o que está fora, mas sobre o que vive em você, Porque no fim, é isso que define quem lidera. E aqueles que apenas reagem. Você já percebeu como o silêncio incomoda as pessoas? É impressionante. Basta alguns segundos de pausa numa conversa, e de repente, alguém se apressa para preencher o vazio. As palavras surgem apressadas, muitas vezes sem rumo. É como se o silêncio fosse uma ameaça. Mas poucos entendem que o silêncio, quando bem utilizado, é uma arma. Uma arma de precisão, de controle, de presença. A maioria fala demais. E quanto mais falam, menos impacto tem. Dizem tudo que sentem, pensam ou imaginam, sem filtro, sem reflexão, sem propósito. E no final, o que resta? Um rastro de palavras que não construiu nada, e muitas vezes destruiu tudo. O homem que domina o silêncio não é aquele que não fala. É aquele que fala somente quando realmente vale a pena. E quando fala, cada palavra tem peso. Porque foi cuidadosamente pensada. Porque foi escolhida com intenção. Lembro-me de uma ocasião específica. No ano de 1937, durante uma conferência sobre liderança em Chicago, fui provocado publicamente por um homem que discordava veementemente do meu trabalho. As pessoas se voltaram para mim esperando uma resposta. Eu poderia ter contra-atacado, defendido minhas ideias, protegido meu orgulho, mas ao invés disso, olhei para ele por alguns segundos, respirei fundo e disse: se eu precisasse convencê-lo, eu já teria falhado. E me calei. A reação foi imediata. O barulho cessou. As pessoas começaram a me ouvir com mais atenção. Não porque falei mais, mas porque escolhi o momento certo para falar. E o momento certo para ficar em silêncio. O silêncio é estratégia. O silêncio é controle. Mas exige coragem, porque o silêncio revela. Quando você para de falar, o outro mostra quem realmente é. Ele preenche o espaço com sua ansiedade, insegurança, medos. E se você souber observar, verá tudo isso com clareza. Mas se você preencher o vazio antes da hora,
perde essa vantagem. Você entrega sua vantagem a quem está perdido em suas próprias emoções. A maior parte dos conflitos nasce de palavras ditas no calor da emoção. Palavras que, depois, viram arrependimento. Palavras que não podem ser desfeitas. Você já passou por isso? Já respondeu alguém na raiva e depois se pegou reescrevendo o diálogo na cabeça, pensando no que deveria ter dito ou no que deveria ter calado? Pois bem, essa sensação é o preço de não ter treinado o silêncio. O silêncio que permite que a mente alcance o coração antes da boca. Muitos confundem silêncio com fraqueza. Pensam que quem não responde concorda. Pensam que quem não rebate cede. Mas não é o silêncio que revela fraqueza. É o barulho desnecessário. O homem que sente necessidade constante de se justificar, de explicar, de ser entendido a qualquer custo. Esse é o homem que ainda não entendeu o valor da própria presença. Porque o homem que conhece seu valor não grita por atenção. Ele a atrai. Você já conheceu alguém assim? Que entra num ambiente e não precisa dizer uma palavra para ser respeitado? Que mesmo em silêncio, muda a atmosfera de um lugar? Esse tipo de homem não surgiu por acaso. Ele foi lapidado, não por falas inflamadas, mas por pausas bem colocadas, por silêncios sustentados, por palavras que carregavam intenção, não apenas som. Existe um momento numa discussão em que todos falam demais. Um acusa, outro interrompe, alguém grita. E então, no auge da confusão, surge um espaço, uma brecha. E se nesse momento você escolher não competir pelo volume, mas pela clareza, você vence. Não porque derrotou alguém, mas porque liderou o ambiente. Com postura, com precisão, com presença. O silêncio bem aplicado tem esse poder, colocar você acima do ruído. Quer ser respeitado? Então aprenda a esperar, a observar, a economizar suas palavras como quem guarda moedas de ouro. Porque elas são isso. Uma única frase bem colocada pode mudar o rumo de uma conversa. Um silêncio mantido tempo suficiente pode desmontar uma provocação. E uma resposta dada no momento certo pode marcar uma vida. Não se trata de se esconder, nem de engolir tudo, mas de escolher quando e como agir. Isso é autocontrole. Isso é estratégia. Você fala pouco, mas com tanto peso, que até quem discorda, escuta. E mais, respeita. Aplique isso. Comece hoje. Nas próximas conversas, diminua pela metade o que você normalmente falaria. Ouça mais, fale devagar. Respire antes de responder. Espere alguns segundos entre a pergunta e a resposta. Veja como o outro se comporta. Veja como o ambiente muda. E veja, principalmente, como você começa a se sentir mais forte. Não por dominar os outros, mas por ter dominado a si mesmo. Porque no fim das contas é isso que diferencia o homem comum do homem que deixa legado. O comum reage. O que deixa legado responde com intenção. O comum se apressa em falar. O que deixa legado domina o poder do silêncio. E quando finalmente fala, sua voz ecoa, porque foi precedida de presença. E presença é algo que só se constrói no silêncio. Já parou para pensar quantas vezes a pressa roubou oportunidades suas? Quantas decisões foram tomadas com o sangue quente, a cabeça fervendo, e depois o arrependimento veio frio, silencioso, demorando muito mais para ir embora. A paciência é uma das virtudes mais mal compreendidas. Confundem-na com fraqueza, passividade, indecisão. Mas poucos entendem que a paciência é, na verdade, uma das expressões mais elevadas da força. Não se trata de ficar esperando sentado. Trata-se de manter-se firme enquanto constrói, enquanto se prepara, enquanto afia a espada, mesmo sem saber quando será a próxima batalha. Eu aprendi isso na prática. Quando escrevi meu primeiro manuscrito, antes mesmo do Pense e Enriqueça, bati em dezenas de portas de editoras, e em todas elas recebi variações da mesma resposta. Interessante, mas não temos interesse. A vontade de reagir, de desistir, de dizer que o mundo era injusto, aparecia todos os dias. Mas algo dentro de mim dizia: espere,
Espere com propósito. Use esse tempo para melhorar, para revisar, para crescer. E foi exatamente isso que fiz. A cada recusa voltava ao papel. Lapidava, cortava o que era excesso, reescrevia. Até que anos depois, quando o livro finalmente encontrou seu lugar no mundo, ele já não era mais um rascunho. Era uma obra forjada na paciência. Você precisa entender que não é o impulso que constrói legados, é a constância. Não é a euforia que move o mundo, é o preparo. O problema é que a maioria quer colher no mesmo dia em que planta. Quer resultado antes de ter raiz. Mas tudo que cresce rápido demais, sem estrutura, desaba ao primeiro vento. Olhe para a natureza. A árvore mais forte é a que passa anos enterrando raízes antes de aparecer. Enquanto outras já estão de pé, ela ainda está em silêncio. Mas quando ela finalmente emerge, ninguém a derruba, porque sua força não está na velocidade, mas na profundidade. Agora pense em quantas vezes sua impaciência te fez pular etapas. Um relacionamento apressado, nascido da carência, mas sem base. Um investimento feito por impulso, só porque outros estavam fazendo. Uma conversa precipitada em que você falou o que sentia, antes de entender o que pensava. E o que ganhou com isso? Talvez momentos de alívio, mas depois, consequências, ruídos, conflitos. A paciência é o escudo do sábio. Ela te permite enxergar além do momento. Ela te salva de gastar energia em batalhas que não valem a pena. Já viu alguém reagir com fúria por algo pequeno e dias depois perceber que era um mal-entendido? Pois é, a paciência evita que você pague o preço da pressa. Não se engane. Esperar dói, mas agir cedo demais dói mais. O segredo está em transformar a espera em preparo. Em vez de passar os dias alimentando a ansiedade, use esse tempo para fortalecer o que está fraco em você. Ler, escrever, silenciar, observar. Esses não são atos passivos, são ações profundas de construção interior. Quer liderar? Então domine seu tempo interno. Não se deixe acelerar pela correria do mundo. Enquanto todos correm para parecer ocupados, você anda devagar, para ser eficaz. Enquanto todos falam para se impor, você espera, para ser escutado. Isso não é lentidão, é precisão. Veja o exemplo de Henry Ford. Antes de fundar sua montadora, ele passou anos falhando, projeto atrás de projeto. Mas não se precipitou. Não correu para colocar o primeiro carro nas ruas. Ele esperou, observou, estudou o momento certo. E quando finalmente lançou seu modelo, não foi apenas um automóvel. Foi uma revolução. Agora olhe para sua rotina. Você age por convicção ou por impulso? Você espera o momento certo ou se atira na primeira oportunidade? Porque o mundo vai te empurrar. Vão te dizer que é agora ou nunca. Que se você não agir imediatamente, perderá espaço. Mas a verdade é outra. Quem vive correndo vive cansado. Quem vive reagindo vive refém. E quem não domina o tempo é dominado por ele. A paciência não é ausência de ação. É presença de sabedoria. É saber que nem tudo que brilha é ouro. E que o verdadeiro ouro, às vezes, está enterrado mais fundo. Que o fruto mais doce é aquele que amadurece no tempo certo. E que a vitória mais sólida é a que vem depois da espera consciente. Te proponho algo simples e poderoso. Durante uma semana, resista ao impulso de acelerar. Quando alguém te pressionar por uma resposta, diga: preciso pensar melhor sobre isso. Quando algo te provocar, conte até 10 antes de reagir. Quando uma ideia surgir, anote, mas só execute depois de revisar no dia seguinte. Você vai perceber que fazendo isso, muitas reações se mostram desnecessárias. Muitas decisões ficam mais claras. E muitas palavras jamais precisarão ser ditas. No fim das contas, o mundo admira os rápidos, mas segue os consistentes. O barulho chama a atenção por um instante, mas é a paciência que constrói reputações que duram uma vida. Então, enquanto os outros correm, permaneça firme, porque, quando a poeira baixar,
será o homem que soube esperar quem ainda estará de pé. Não por ter vencido todas as batalhas, mas por ter escolhido com sabedoria quais valiam a pena enfrentar. Você não precisa reagir ao mundo, você pode liderá-lo. A sua calma, quando treinada, não é apenas um traço de personalidade. Ela se torna sua maior vantagem. Enquanto a maioria gasta energia tentando controlar o que está fora, o verdadeiro poder está em dominar o que está dentro. E se você chegou até aqui, já deu um passo à frente na construção desse domínio. Agora, convido você a continuar essa jornada. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar mais alto. É o seu próximo degrau rumo a uma vida mais forte, mais sábia e mais centrada. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo. Vamos juntos ser 1% melhores a cada dia.